Muito bem, pessoal. A partir deste vídeo, vamos iniciar o estudo da Lei Orgânica do município de São Borja. Vamos ver os principais pontos da lei, dando destaque àqueles pontos mais cobrados pela organizadora do nosso concurso. Pessoal, vamos iniciando então. Lei Orgânica é a lei que organiza o município. E a organização do município, então, é o que a gente vai estudar. Organização do município de São Borja. O município de São Borja, que como a gente sabe, integra a União do Brasil e do Rio Grande do Sul e organiza de forma autônoma, como a gente vai ver aqui. Quando eles fizeram essa lei, foi mantido o território do município e os limites só podem ser alterados desde que preservada a continuidade histórico-cultural do ambiente urbano e rural do município. A cidade de São Borja, que é a sede do município, lhe dá o nome, não podendo ser objeto de desmembramento territorial. A cidade de São Borja não pode se desmembrar do território do município. E os distritos e subdistritos são criados por iniciativa da prefeitura, do Poder Executivo, com consulta aos eleitores da área abrangida antes de se fazer essa alteração. Pessoal, até aqui, muito difícil que caia em prova. Até aqui são meras regras introdutórias. O artigo 4º, ele traz uma informação que caiu numa prova bem recente da banca e pode cair de novo na prova de vocês. Que no município nós temos dois poderes que são harmônicos e independentes entre si. São poderes do município o executivo, que é a prefeitura, e o legislativo, que é a Câmara de Vereadores. Cuidado, atenção, não existe poder judiciário no município. Poder judiciário existe no Estado e na União. Ah, professor, mas tem um fórum em São Borja, mas o fórum ele é da Justiça Estadual. Não existe poder judiciário no município. Se a banca afirmar que o município tem 3 poderes e um deles é o judiciário, está errado, não cai nessa. Bom, pessoal, e nós temos como símbolos do município de São Borja a bandeira, o brasão e o hino. Dia 21 de maio é a data magna do município. A banca gosta de cobrar. Assinar é a data magna do município. Tem que saber que é o dia 21 de maio. O município de São Borja ele possui autonomia. Ele não é subordinado nem ao Rio Grande do Sul, nem ao Brasil. Ele tem a sua autonomia. Por que ele tem autonomia? Porque ele faz a eleição direta dos seus vereadores, do prefeito e vice, porque existe a possibilidade de plebiscito, que é a consulta à população, e porque há no município de São Borja uma administração própria sobre o interesse local, que é a prefeitura. A prefeitura, claro, administra os interesses, as necessidades e os serviços públicos. Sobre a competência do município, o município vai seguir, claro, a competência estabelecida nas constituições federal e aqui do estado do Rio Grande do Sul. O município tem competência privativa para fazer leis sobre os assuntos da sua administração e do seu peculiar interesse. E junto com a União, de forma concorrente com o Estado, vai legislar sobre matérias autorizadas. Tem matérias que têm leis federais, estaduais e municipais, como, por exemplo, meio ambiente. E aí existe essa legislação concorrente. Bom, até aqui, pessoal, também poucas questões a serem cobradas nessa segunda parte da competência. Aí nós temos agora a organização dos poderes. E sobre a organização dos poderes é importante vocês terem cuidado, que aqui no município de São Borja nós temos, segundo a lei orgânica, 15 vereadores, conforme a alteração mais recente da lei, que foi no ano de 2010. Tu tem que ter cuidado para ver se a lei orgânica que tu está utilizando está atualizada, hein? Cuidado, às vezes na internet a gente encontra leis desatualizadas. Por isso que aqui no curso eu forneço uma apostila com a legislação esquematizada e atualizada, o que é muito importante. Cai muito em prova. Quantos vereadores tem na Câmara? 15 vereadores na Câmara de São Borja. Perfeito. Os vereadores, eles tomam posse e prestam compromisso no primeiro dia do ano do início do mandato. 1º de janeiro do primeiro ano do mandato, porque o mandato tem 4 anos, eles vão então tomar posse e vão prestar compromisso. A Câmara de Vereadores ela tem um período de funcionamento normal. Qual é o período da Câmara aqui no município de São Borja? 2 de fevereiro a 17 de julho, para o recesso no inverno, depois de 1º de agosto a 22 de dezembro. Aí entra de recesso de novo no verão e até o dia 1º de fevereiro do ano seguinte. Esses períodos de funcionamento também já foram cobrados em prova em outro município, pode cair na prova de vocês.
O artigo 11 prevê a convocação extraordinária da Câmara. A Câmara vai ter um dia que ela se reúne habitualmente e ela pode ser convocada extraordinariamente, além desse dia, para alguma reunião. Muito bem. O que eles podem perguntar na prova? Quem é que pode fazer essa convocação extraordinária da Câmara? Ela pode ser feita pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, por 1/3 dos vereadores. Vejam, são 15 vereadores, então 1/3 dos vereadores seriam 5 vereadores. Pela comissão representativa, que é uma comissão de vereadores que funciona durante o recesso, ou pelo eleitorado, fazendo um abaixo-assinado, reunindo 5% dos eleitores, eles também podem fazer essa convocação extraordinária da Câmara aqui em São Borja. Bom, nós temos que nessa reunião extraordinária, ela tem que ser convocada, tem que ser chamada essa reunião extraordinária, pelo menos 48 horas antes, para os vereadores se organizarem para estarem presentes. O artigo 12, ele fala da posse dos vereadores, prefeito e vice. A cada mandato de 4 anos, no primeiro ano do mandato, dia 1º de janeiro, às 20 horas, eles vão fazer uma reunião para dar posse para o prefeito, para o vice, para os vereadores, e eles já vão eleger a mesa da Câmara para o mandato de 1 ano. A mesa e as comissões. O que é a mesa da Câmara? Os vereadores, esses 15 vereadores vão se reunir e entre si eles vão escolher presidente, vice, secretário, membros de uma comissão, membros de outra comissão. E vão os vereadores prestar este compromisso. Prometo desempenhar o mandato popular que me foi conferido na defesa dessa lei orgânica e das Constituições federal e estadual. E se o vereador está de ressaca, foi para a farra na virada e não chegou lá no dia 1º de janeiro para a posse, ele tem 15 dias para aparecer. Se no prazo de 15 dias ele não comparece, salvo um motivo justo, por exemplo, problema de saúde, ele perde o mandato. Atribuições da Câmara. O artigo 13, ele traz uma lista de competências privativas da Câmara. Cabe à Câmara de Vereadores receber o compromisso dos vereadores, prefeito e vice da posse e conhecer a renúncia deles, votar e reformar o regimento interno que traz as regras de funcionamento da Câmara, eleger a sua mesa e destituir a sua mesa, quando for o caso, dispor sobre criação de cargos na Câmara. Quando é um cargo na Prefeitura, é o prefeito que vai mandar o projeto de lei. Quando é um cargo na Câmara, cabe à Câmara esse projeto. Aprovar créditos adicionais, fixar a remuneração dos vereadores para o próximo mandato, assim como do prefeito e vice, dar licença para o prefeito, vice e vereadores, criar CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, e para criar uma CPI é feito um requerimento pelo menos por 1/3 dos vereadores. A CPI é uma comissão de vereadores que vai investigar algum fato da prefeitura. Para criar a CPI tem que ter o requerimento de 1/3, ou seja, 5 dos 15 vereadores. Emendar a lei orgânica e alterar essa lei, a gente vai ver como que funciona. Deliberar sobre veto, a Câmara pode apreciar o veto e derrubar o veto do prefeito, a gente vai ver também como que isso funciona. Fiscalizar a prefeitura em geral, e é importante observar que se eles quiserem processar o prefeito e vice para um processo de impeachment, é necessário que a Câmara de Vereadores autorize, pelo voto de 2/3, a instauração do processo. Quer dizer, prefeito ou vice-prefeito de São Borja só vai ser processado se 10 dos 15 vereadores, ou seja, 2/3 dos vereadores autorizarem. E também denominação de ruas, praças, prédios é competência privativa da Câmara. Os servidores, quando convocados a comparecer à Câmara, eles devem atender as convocações no prazo de 15 dias. Bom, cabe à Câmara de Vereadores por iniciativa do prefeito. Agora, são projetos de lei que vão ser votados na Câmara, mas o prefeito que vai encaminhar esses projetos. E cabe à Câmara dispor sobre as matérias orçamentárias, plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento, planejamento urbano, plano diretor, que é a principal lei urbanística do município, legislar assuntos de interesse local, sistema tributário, impostos, taxas e contribuições, nós vamos ver quais são eles mais adiante, e disciplinar a armazenagem e transporte de substâncias perigosas à população. Todas essas matérias é o prefeito que faz o projeto de lei e manda para a Câmara, e a Câmara vai apreciar, votar e aprovar. Muito bem.
Na sequência, temos regras sobre os vereadores do município. Pessoal, a gente tem que entender que o vereador ele tem 3 etapas até começar a atuar como vereador. No mês de outubro, de 4 em 4 anos, a gente vai às urnas e elege eles. Então, lá no mês de outubro, ele está eleito. No momento que o vereador está eleito, ele não tem ainda nenhuma proibição. Aí, depois que ele foi eleito, ali pelo mês de dezembro, eles vão expedir o diploma dele, confirmando que a eleição foi válida e que ele vai tomar posse no dia 1º de janeiro. Bom, a partir do momento que ele está diplomado, ele tem as proibições do inciso 1. E depois, quando ele toma posse, ele tem as proibições do inciso 2. E o que a banca faz na hora da prova? Ela mistura, ela confunde as proibições do inciso 1 com as proibições do inciso 2. Minha dica, memoriza quais são as 2 proibições que começam aqui. E aí tu sabe que todas as outras são a partir da posse. A partir da diplomação, antes mesmo de tomar posse, o vereador tem apenas 2 proibições. Quais são elas? Ele não pode ter um contrato com o município, a não ser que seja um contrato com cláusulas uniformes, que é um contrato que é igual para todos, que ele não está se beneficiando pelo fato de ser vereador eleito. E a outra proibição é aceitar um cargo no município, exceto aprovação em concurso. Então, se o vereador eleito passou no concurso e está sendo nomeado, ele pode assumir o cargo. Agora, se o vereador eleito, ali no mês de dezembro, oferecem para ele um cargo em comissão na prefeitura, ele não pode aceitar esse cargo em comissão. É isso. Então, nós temos essas regras. A partir da eleição, não tem nenhuma proibição. A partir da diplomação, ele só não pode firmar contrato com a prefeitura ou assumir cargo em comissão. A partir da posse, aí sim ele vai ter essas outras proibições aqui. Ele já não pode, por exemplo, ser proprietário de uma empresa que tem um privilégio do município. E depois, tem aqui no artigo 18, as situações que o vereador perde o mandato. Perde o mandato o vereador que infringir qualquer das proibições que a gente viu ali no artigo anterior, tanto aquelas que começam na diplomação como aquelas que começam após a posse. Que faltar a 1/3 das reuniões, a não ser que ele esteja licenciado ou em missão, que perder ou tiver suspenso seus direitos políticos, que faltar a 4 reuniões consecutivas sem estar dispensado delas, que sofrer condenação transitada em julgado por algum crime, com pena de reclusão por mais de 2 anos, decretando a cassação dos seus direitos políticos. Muito bem. E a Câmara pode conceder licença para o vereador. Quando a Câmara dá licença para o vereador, ele não perde o mandato. Ele só fica afastado e um suplente assume o seu lugar. E o vereador ele pode ser afastado quando ele é investido num cargo exonerável ou diminuto na administração. Por exemplo, o vereador é convidado para ser secretário municipal na prefeitura. Ele vai ser licenciado da Câmara e vai ficar lá como secretário. Para missões temporárias, ele pode ser também licenciado. Para tratar de um assunto particular, nesse caso sem remuneração, desde que não passe de 120 dias por ano, e para cuidar da saúde também, sem prejuízo da remuneração. O suplente convocado ele deve tomar posse no prazo de 3 dias a contar da convocação, salvo motivo justo aceito pela Câmara. Muito bem, pessoal. Esta é a parte, então, inicial que nós temos aqui. E aí vem o processo legislativo, que é o processo de elaboração de normas. E aqui, pessoal, ao contrário do que nós temos em outros municípios, nós temos aqui 7 espécies normativas. Geralmente os municípios, eles vão ter só as 5 primeiras. Então a banca, na hora da prova, ela deve perceber isso e deve te cobrar principalmente as 2 últimas, que são as proposições e os vetos. Pessoal, emenda à lei orgânica é alteração a essa lei orgânica que a gente está estudando. E a gente vai ver no próximo vídeo como que funciona, como é que pode ser alterada esta lei orgânica. Então, quando eles querem mudar o texto dessa lei orgânica, eles vão apresentar uma emenda à lei orgânica. E a gente tem que saber quem é que pode apresentar, como é que aprova. Tudo isso eu vou explicar para vocês, inclusive vou mostrar um mapinha mental bem legal que eu elaborei sobre isso. Lei complementar e lei ordinária. Qual é a diferença? A lei complementar é aprovada pela maioria absoluta dos vereadores, enquanto que a lei ordinária é pela maioria simples. Qual é a diferença? A maioria absoluta é mais da metade do total de vereadores. Se são 15 vereadores, a maioria absoluta vai ser sempre 8 vereadores.
E eu vou precisar de 8 votos sempre para aprovar uma lei complementar. Não importa se estão os 15 vereadores presentes na votação ou se estão presentes apenas 10, 12, não faz diferença. Eu sempre preciso de 8 votos para aprovar uma matéria por maioria absoluta, como, por exemplo, uma lei complementar. Já a lei ordinária é uma lei aprovada por maioria simples, que é a maioria dos presentes. Como assim? Tem votação hoje e só estão presentes 10 vereadores. Quantos votos eu preciso para ter maioria simples? 6 votos, porque com 6 eu já tenho mais da metade. E se estiverem presentes 12 vereadores, aí eu vou precisar de 7 votos. E se estiverem os 15 vereadores presentes, ou até mesmo 14, eu vou precisar de 8 votos. Então a maioria simples muda conforme o número de presentes. Ela é uma maioria relativa, que pode ser até menor. Então percebam que é mais difícil aprovar uma lei complementar do que uma lei ordinária, porque para aprovar uma lei complementar, eu sempre vou precisar da maioria absoluta, que sempre vai ser 8 votos, enquanto forem 15 vereadores. Já para uma lei ordinária, pode ser que com 6 ou 7 votos eu já possa aprovar ela, a depender do número de vereadores que estiverem presentes no dia da votação. Temos ainda decretos legislativos e resoluções que tratam de matérias de competência privativa exclusiva da Câmara. Proposições e vetos também estão aqui dentro e nós vamos ver principalmente como que funciona o veto, certo? Bom, pessoal, essa é a nossa parte introdutória, então. Vamos parando por aqui para dar aquela respirada, tomar uma água, tomar um café, pegar o chimarrão e a gente já volta no próximo vídeo para continuar o estudo da lei orgânica. Dá um clique que eu já volto. Até logo!